Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler do verso 9 até o verso de número 20. Diz assim o nosso texto: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Quando voltei-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, e com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Até aqui, você concorda comigo que a vida não é fácil? Há alguns meses eu li um livro de Hal Urban, chamado As Grandes Lições da Vida, e um dos capítulos do livro tem esse título: A vida é dura e normalmente não é justa. A vida é dura e normalmente não é justa. A ideia do capítulo é que você se acostume com a ideia e enfrente as adversidades que surgem pelo caminho com coragem e ousadia. Porque aqueles que aguardam que a vida lhes seja sempre favorável acabam caindo em frustração, em decepção, porque a vida não é fácil. A vida cristã não é fácil, não é um mar de rosas. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca facilitou as coisas, mas disse que poderíamos seguir em frente. Nunca nos disse que seria fácil, mas nos disse que estaria conosco e que a sua vitória seria também a nossa vitória. Mas a vida não é fácil. E a vida não foi fácil para o apóstolo João. João, que ao final da sua vida foi preso na ilha de Patmos, como nós lemos aqui, e ficou exilado por causa da pregação do evangelho. Se você acompanhar comigo no versículo 9, João diz: eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Ou seja, João está declarando aqui para nós que estava preso por causa do evangelho. Preso por causa da mensagem, da proclamação da mensagem. Você até entende quando uma pessoa é presa por furtar algo em alguma mercearia. Você até entende quando uma pessoa é presa por assassinar alguém. Você até entende quando um político é preso. Bom, não, acho que não. Você até entende quando alguém é preso por ter cometido um crime. Mas que alguém seja preso por pregar o evangelho? Que alguém seja preso por anunciar a mensagem da salvação? Que alguém seja preso por falar do amor de Cristo pelas pessoas? Isso é inaceitável, inconcebível, mas foi a realidade de João. João foi preso por causa da mensagem. Foi preso por causa do evangelho. Padeceu por ter sido chamado para ser um pregador das boas novas. E João estava em Patmos, uma ilha de exílio. Um lugar para onde o Império Romano enviava aqueles que eram presos como conspiradores ou como ameaças ao império. E qual era a ameaça ao império que João representava? João pregava o senhorio de Cristo, quando o império queria que as pessoas acreditassem no senhorio de César. Você sabe que declarar o senhorio de César
no primeiro século, era a obrigação de todos os cidadãos romanos e de todos os escravos que viviam nas províncias dominadas pelo império. E declarar que Jesus é o Senhor era uma afronta ao governo de César e ao mesmo tempo considerado uma tentativa de diminuir o poder de César sobre os domínios do seu império. De forma que os cristãos começaram a ser presos sem dó, quando anunciavam que só Jesus Cristo é o Senhor. A vida não foi fácil para João. Ser exilado no fim da vida, ser exilado por causa da mensagem, ser exilado por causa do evangelho, ver tantos outros cristãos, amigos, companheiros de fé, presos pelo mesmo motivo, a vida não foi fácil para João. E não foi fácil também para essas 7 igrejas a quem o Senhor lhe manda escrever. Porque Jesus deixa claro aqui que ele deve enviar cartas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Se nós fôssemos para o capítulo 2 e para o capítulo 3 de Apocalipse, nós descobriríamos que Éfeso foi uma igreja que aguentou o sofrimento com paciência. No entanto, perdeu o seu primeiro amor. O amor arrefeceu, os sofrimentos acabaram por diminuir o seu amor. Se nós lemos a carta a Esmirna, por exemplo, nós vamos descobrir que Esmirna foi pobre, sofreu perseguição e viu seus membros serem lançados na prisão. Esmirna sofreu por causa do evangelho. A carta a Pérgamo mostra que a igreja concorria com o trono de Satanás e ainda teve que ver um dos seus membros ser assassinado. Triste quando uma igreja chora a perda de um de seus membros de uma maneira tão brutal como essa. Na carta a Tiatira, Jesus fala de uma igreja que sofreu com paciência e viu alguns de seus membros se desviarem para uma vida de pecado. A igreja em Sardes foi denunciada por Cristo como uma igreja morta. A igreja em Filadélfia sofreu com paciência e foi perseguida pelos judeus. E finalmente a igreja em Laodiceia foi denunciada por Cristo como infeliz, pobre, cega e nua espiritualmente. Igrejas que experimentavam realidades difíceis, que também não viviam um mar de rosas. João estava sofrendo e foi chamado a escrever para igrejas que estavam sofrendo. Talvez isso nos identifique com esse primeiro trecho do livro do Apocalipse. Esse primeiro momento aqui no livro do Apocalipse, quando João está preso e é chamado a escrever a igrejas que estão passando por grandes tribulações. Por quê? Porque eu e você talvez estejamos passando por momentos difíceis da nossa vida. E mesmo que não estejamos passando por um momento difícil agora, sabemos que momentos difíceis nos aguardam. Porque a vida é dura e normalmente não é justa. E Jesus disse, no mundo tereis aflições. E é exatamente em momentos assim, em circunstâncias assim, quando as coisas não são fáceis e as adversidades estão pela frente, que se faz fundamental para nós uma visão de Cristo glorificado. Porque essa é a visão que João tem. E é sobre essa visão que ele deve compartilhar. Cristo glorificado. Não Cristo crucificado, que era a visão que a igreja tinha até então. Ele sofreu também, passou por momentos muito difíceis. Jesus foi entregue nas mãos das autoridades por aqueles que deveriam estar ao seu lado. Passou por humilhações terríveis, foi violentado absurdamente, entregue para a morte na cruz, a morte mais humilhante dessa época. Foi deixado na cruz até falecer. Sofreu nas mãos dos homens, padeceu nas mãos das pessoas, e por isso a igreja sabia que o sofrimento era uma realidade. Jesus já tinha dito, se fizeram isso com o mestre, farão também com os discípulos, porque o discípulo não é maior do que o seu Senhor. O discípulo não é maior do que o seu Senhor. De forma que, quando nós olhamos para o Jesus crucificado, nós percebemos o tipo de sofrimento a que o seu povo pode ser submetido. Quando olhamos para o Cristo na cruz, percebemos que os sofrimentos podem ser uma realidade na vida da igreja, mas o que não podemos esquecer é que Cristo não está mais naquela cruz. Cristo não está mais preso àquela cruz. Cristo não está mais pendurado naquele madeiro. Cristo ressuscitou e está sentado à direita de Deus, de onde vem para julgar os vivos e os mortos. Cristo está na glória. E essa visão a igreja precisava ter. João precisava dela. João estava sentindo na pele o que Jesus sofreu para salvar a humanidade.
Mas ele precisava ter uma visão de Cristo glorificado. Precisava reconhecer o seu mestre, não mais naquela condição de vitupério e sofrimento, mas agora reinando sobre todas as coisas. E foi essa visão que o Espírito lhe concedeu. Uma visão de Cristo glorificado. E a visão é para ser escrita e enviada às igrejas que sofrem. Porque essas igrejas também precisam dessa visão. Também precisam enxergar, reconhecer o Cristo glorificado. Não importa em que momento das nossas vidas nós estejamos. Não importa quais sejam as nossas lutas exatamente hoje. Eu e você, pelo Espírito Santo, precisamos de uma visão de Cristo glorificado. E a igreja precisa recuperar a visão do Senhor glorificado no seu dia, hoje, na nossa geração, no nosso tempo, nesses dias em que nós vivemos. Porque nós perdemos essa visão, meus irmãos, infelizmente. Perdemos a visão de Cristo. Hoje nós somos capazes de ouvir mensagens inteirinhas que falam sobre Deus, que falam sobre a fé, que falam sobre as bênçãos que você pode receber, sem que o nome de Cristo seja mencionado. Mencionado. E mencionar apenas o nome de Cristo não é o desafio. Cristo não é um nome a ser mencionado como uma espécie de receita especial. Cristo não é um nome a ser mencionado como uma espécie de senha para o sucesso. Cristo é o Senhor da glória. Cristo é o Senhor, é o dono das nossas vidas, é o Rei dos reis. Ele tem o domínio nas suas mãos. O Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Nós somos o seu corpo. Note, homens e mulheres revestidos de sua própria individualidade e reassumidos em si mesmos, não mais negados, mas mais vivificados do que nunca, reivindicam nos nossos dias um relacionamento direto com Deus que não passe mais pelo sacrifício de Cristo. De forma que se você quer a sua bênção, é entre você, Deus e a sua fé. E já não ouvimos mais pregações sobre Efésios capítulo 3, ou Efésios capítulo 1, que diz: Ele nos abençoou em Cristo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Em Cristo nós estamos seguros, em Cristo nós somos íntimos do Pai, em Cristo nós estamos inseridos no próprio contexto da eternidade, porque em Cristo nós estamos assentados nos lugares celestiais. Essa mensagem morreu, e agora nós vemos renascido uma mensagem do faça a sua parte e consiga o que quer. Como se o nome de Jesus fosse apenas um artifício que, repetido com alguma ênfase, pudesse trazer algum benefício. Irmãos, eu sei que eu tenho insistido um pouco nesse assunto, eu sei disso. Eu não quero cansar você, pelo contrário, tudo que eu não desejo é cansar você. Mas eu não consigo me conformar. Eu não consigo me conformar que Cristo tenha recebido da igreja chamada cristã um papel secundário na salvação. Eu não consigo me conformar. E eu vou falar de Cristo até morrer, se Ele me permitir, para fazer com que pessoas tocadas pelo Espírito possam entender que em Cristo elas são nova criação. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Essa visão eu quero hoje. Essa visão eu quero que você tenha hoje. Cristo glorificado, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele está com todo o universo sob os seus pés. E nós estamos com Ele, aleluia. E nós estamos com Ele. Se nós tivermos uma visão de Cristo, nós vamos descobrir 3 coisas hoje aqui. Primeiro, que o universo tem um novo e definitivo soberano. Se você olhar na sua Bíblia nos versículos 13 a 16, João vê Jesus com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Uma veste de vencedor, uma veste real, uma veste talar com um cinto de ouro no peito. A veste dos conquistadores, a veste daqueles que venceram a batalha e foram recebidos para serem honrados. Essa é a veste que Jesus está usando. Depois o texto continua dizendo que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Eugene Peterson, no livro Trovão Inverso, diz que o cabelo branco de Jesus representa a pureza com que ele alcançou a sua vitória. Não foi uma vitória conquistada com os subterfúgios deste mundo. Não foi uma vitória arranjada com armas do mundo, mas foi uma vitória na santidade do Espírito de Deus. Cabelos mais alvos do que a neve. Não era um velhinho quase morrendo.
mas a pureza em pessoa, o Santo de Deus, aquele cujas vestes e a vida são brancos como a neve. O texto continua dizendo que os seus olhos eram como chama de fogo. Os olhos de Cristo a tudo purificam, a tudo perscrutam. Os olhos de Cristo invadem qualquer lugar. Esses olhos de fogo são como aqueles olhos do Antigo Testamento que percorrem toda a terra. E o autor de Hebreus vai dizer essa mesma coisa quando afirma que os olhos de Deus estão sobre todos. Olhos de fogo, chamas de fogo, não são olhos frágeis mais. Não são olhos com lágrimas. São olhos de fogo que penetram, olhos que cativam. Flávio Joséfo, na sua narração sobre Jesus, logo no primeiro século, um historiador romano, conta numa das suas menções a um tal Jesus de Nazaré e as coisas que ele faz ou fazia, que os seus olhos eram penetrantes, olhos diferentes, olhos de quem conseguia ler a alma das pessoas. Por isso que tantas vezes a Bíblia diz, vendo o que se passava nos seus corações, vendo os olhos de Deus. Quando você entra no seu quarto, fecha a porta e fala com o Pai que está em secreto, a Bíblia diz que o teu Pai que vê em secreto. Não é que ouve em secreto, é que vê em secreto. Porque os olhos de Deus têm essa capacidade de entrar no seu coração e de ver o que vai no fundo da sua alma. Você não está aqui escondido de Deus. Eu não sei o que você está pensando agora. Eu não sei o que é que você enfrentou no dia de hoje. Eu não sei o que é que mais te assusta. Eu não sei o que é que você mais deseja nessa noite. Mas eu quero que você saiba em nome de Jesus que o Senhor está vendo você, vendo o seu coração, e os seus pecados ocultos também estão claros diante dele, de forma que hoje você pode se arrepender e confessar os seus pecados, porque ele já os está vendo. Os olhos como fogo. O texto continua, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. O mesmo Eugene Peterson diz que não há como não associar essa visão de Cristo com aquela visão de Daniel da estátua, que tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, as pernas, os membros de bronze e os pés numa mistura de ferro e barro. E de repente uma pequena pedra é arrancada de uma colina e ela vem e fere os pés da estátua, que desmorona inteira, mostrando que o império dos homens cairia diante da visita de Deus à humanidade. Os pés de Jesus não são uma mistura de ferro e barro, meus irmãos. Os pés de Jesus são de bronze polido. Há leveza, mas há resistência. Há maleabilidade, mas há força também. E com esses pés, ele caminha entre os candelabros, que são as suas igrejas, que são a igreja, que somos todos nós, os pés do Senhor. Depois o texto continua, vamos olhar para essa, eu estou querendo construir essa visão na sua mente, vamos lá. A voz, como voz de muitas águas. Você sabe que essa para mim é a figura bíblica mais interessante sobre a voz de Deus. Porque se tem um som que me fascina, é o som de queda d'água. Eu não sei se com você é assim também. Eu fui pela primeira vez a Foz do Iguaçu no ano retrasado. E acho que foi uma das experiências mais extraordinárias da minha vida, ver aquelas cataratas. Eu sempre ouvi falar delas. Eu sempre as vi em fotos e na televisão. Eu sempre ouvi os meus pais falarem dali. Meus pais passaram a lua de mel em Foz do Iguaçu. Isso há 33 anos. E eles sempre contavam da força daquelas águas. Mas a minha curiosidade era chegar ali perto e ouvir aquele som. Um som não captado por meios eletrônicos. Um som de muitas águas caindo ao mesmo tempo. E fazendo um barulho forte, mas ao mesmo tempo doce. Um barulho estrondoso, mas ao mesmo tempo prazeroso. É um barulho diferente, barulho como de ondas do mar. Você dorme 30 horas seguidas ouvindo aquele barulho. Ele não cansa. Eu durmo 30 horas seguidas. Bom, eu durmo 30 horas seguidas, não vai, até com barulho de buzina. Mas que coisa deliciosa, aquele barulho de águas. E Jesus se apresenta aqui na visão de João e ele tem uma voz como de muitas águas. A sua voz é forte, é firme, tem um estrondo poderoso, mas ao mesmo tempo é recebida com alegria e tranquilidade. Ela não assusta, ela pacifica. Ela não amedronta, ela traz coragem. João cai aos seus pés como morto, mas ela diz, não temas. Essa voz vai mudar a sua vida, meu irmão. Essa voz vai fazer diferença na sua história. Essa voz, voz como de muitas águas. E da sua boca, diz o texto,
saía ali uma afiada espada de 2 gumes. Uma espada que corta dos 2 lados, representando provavelmente a palavra que salva, mas que também condena. Porque ela é uma espada que corta dos 2 lados, corta para o bem, corta para o mal. Pela mesma palavra você é salvo e condenado. Porque se você se rende à palavra, você é salvo. Se você não se rende, você não tem desculpa. Ela foi dita. Por isso que alguém já disse que a ignorância é uma bênção. Porque quando a palavra de Deus vem, você se torna indesculpável. E que bom que nós somos indesculpáveis. Porque temos a chance também de nos convertermos e de sermos alcançados por essa palavra. Espada de 2 gumes, ele tem na sua boca, a sua palavra é essa espada. Não a minha, não a sua, não a de ninguém, a dele. E finalmente o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Que imagem. João aqui provavelmente surtou. Porque ele consegue ver os olhos de fogo, consegue ver os cabelos brancos, consegue ver a língua, mas de repente o brilho desse rosto vai se tornando tão intenso. Por isso que o brilho fica por último. Porque é como se ele fosse crescendo, 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 e de repente, depois de observar os detalhes, João já não consegue mais olhar, porque esse rosto ganhou um brilho que é como o sol na sua força. E você já tentou olhar para o sol? Já tentou olhar para o sol? Ninguém consegue olhar para o sol na sua força. E o rosto de Jesus tem esse brilho. Note, não é mais aquele Jesus da cruz. Não é mais aquele com uma coroa de espinhos na cabeça, rosto provavelmente desfigurado, sangue por toda parte. Não é mais aquele cansado, que tenta carregar um madeiro nas costas e não consegue, cai pelo caminho, alguém tem que vir socorrê-lo. Não é mais aquela figura frágil, que com um último suspiro, recolhendo as últimas forças que ainda lhe restam, diz: Pai, está consumado. Mas é agora alguém cujo rosto brilha como o sol. E olhar para ele não é fácil. Talvez por isso o salmista diga: olharam para ele e foram iluminados. E os seus rostos não serão confundidos. É a luz que brilha em tudo e que mostra quem é quem. Meus irmãos, minhas irmãs, ouçam o que eu estou dizendo para você nessa noite. O Senhor é o Rei do universo. O universo tem um Senhor, tem um Rei. Há um domínio, há um governo. E ele está nas mãos de Jesus Cristo. Quando nós vemos o Cristo glorificado, essa é a primeira descoberta que fazemos. O universo tem um novo governante. E esse é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu e você precisamos resgatar isso. Eu e você. Segunda lição que aprendemos. Quando vemos o Cristo glorificado, vemos também que a igreja seguirá firme contra todas as adversidades. Olha o versículo de número 13 e depois o versículo 20. João diz: eu vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a filho de homem. E lá no versículo 20 ele diz: os 7 candelabros são as 7 igrejas. Onde está Jesus? No meio dos candelabros. O que são os candelabros? São as 7 igrejas. Onde está Jesus? Andando entre as igrejas, passeando no meio delas. Se você reparar bem, João vê primeiro o candelabro. Primeiro ele vê os candelabros. E logo na sequência, entre os candelabros. Porque quando nós olhamos para o povo de Deus, é mais fácil ver primeiro o povo de Deus do que Cristo. E às vezes a visão do povo de Deus não é das melhores. Quando você olha para a igreja é um problema. O pastor Odemir Batista Suplano foi meu auxiliar lá em Marília, um homem de Deus, dizia assim: Marcelo, aprenda uma coisa no seu ministério, só Jesus aguenta essa noivinha dele. 25 anos de ministério o homem teve. Ele dizia: aprenda isso, só Jesus aguenta essa noivinha dele. Você olha os candelabros e eles não são perfeitos, eles têm falhas, manchas, talvez sujeiras. Nem por isso eles deixam de receber a luz e de fazer a luz brilhar. São apenas instrumentos, são artefatos que têm um propósito, que têm uma função e que cumprem sua função, mesmo que não sejam perfeitos. E que bom que não são, porque assim ninguém gosta do candelabro apagado, ele só serve se estiver aceso. Quando João olha, ele vê primeiro os candelabros, porque é comum que nós olhemos e vejamos primeiro a igreja. Mas a visão começa a ficar boa quando percebemos que a igreja não é apenas um punhado de pessoas tentando fazer um brilho artificial, mas a igreja é o lugar onde Jesus está presente. É o povo de Cristo. Com todos os seus defeitos, tem o desafio de fazer a luz de Cristo brilhar. Então João vê os candelabros e depois vê Jesus entre os candelabros. E os candelabros são as igrejas.
Sabe o que essa visão ensinou para João? E por isso ele deve escrever para as igrejas. Essa visão significa que porque o Senhor está glorificado, as igrejas vencerão. Você percebe? A igreja tem 1000 problemas. 1000 problemas. Pessoas que se entram em crise umas com as outras. Você já teve sócio com gente já teve sociedade com gente da igreja? Já teve problema com isso? Eu conheço muitos casos. A igreja tem muitos problemas. Mas sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque apesar dos problemas, no final a igreja sairá vitoriosa. Porque Cristo está andando no meio dela. Note, o candelabro talvez não tenha muito valor em si mesmo, mas porque a sua luz é a luz de Cristo, ela sairá vitoriosa. Por isso que vale a pena. Não é fácil, mas vale a pena. Não tem lugar melhor do que esse. Com todas as imperfeições, com todos os problemas, com todo o pecado com que nós convivemos no dia a dia, com todas as quedas nossas e dos irmãos, é bom estarmos aqui, porque Cristo cuida desse povo chamado igreja. Amém, irmãos? Não desanime, em nome de Jesus. Não desanime. Não é? Mesmo que você tenha sido ferido por alguém, não desanime. Mesmo que você esteja chateado com o seu pastor ou com todo mundo, não desanime. Não mude de igreja pensando que vai encontrar um povo que não faz nada errado, porque isso não é verdade. Uma mulher disse para o Caio Fábio um dia: pastor, sabe por que eu não vou em igreja? Por quê? Porque eu ainda não achei uma igreja que faça tudo direitinho. Aí ele falou assim: então quando achar, minha irmã, não entre, porque você vai estragar tudo. Se você um dia achar uma igreja perfeita, não entre. Já pensou que vergonha? A igreja era perfeita e piorou quando você entrou? Não tem. Mas que bom que Jesus anda no meio da igreja. E a última lição que aprendemos: quando vemos o Cristo glorificado, vemos também que as nossas vidas estão seguras na sua mão. Porque há 7 estrelas na mão direita do Senhor glorificado. E João ouve o Espírito dizer: quanto ao mistério das 7 estrelas que estão na minha mão, versículos 16 e 20, são os 7 anjos das 7 igrejas. Numa alusão muito clara aos líderes dessa igreja. Ou seja, Jesus está falando de pessoas que estão trabalhando para fazer da igreja um lugar abençoado. E que às vezes desanimam porque o trabalho nem sempre dá resultado. Jesus está falando de pessoas que dão o seu suor, as suas lágrimas e muitas vezes até o seu sangue para fazer com que a igreja siga em frente. Muitas vezes ninguém reconhece. Jesus está olhando para essas pessoas e dizendo: vocês estão nas minhas mãos. Meus irmãos, essa palavra vale para todos nós. Como eu disse, não é fácil seguir em frente. Não é fácil ser cristão. Mas a alegria do nosso coração hoje é que nós estamos seguros nas mãos de Jesus. De Jesus. Eu e você estamos seguros ali. Os nossos casamentos, os nossos filhos, os nossos lares, os nossos trabalhos, a nossa renda, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, os nossos anseios, desejos, sonhos, tudo está nas mãos do Senhor. Somos estrelas nas mãos do Cristo vivo. E Ele cuida de nós. Essa alusão às estrelas provavelmente foi tomada da própria pregação de Jesus, quando Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, e não há ninguém que possa tirá-lo da minha mão. Ninguém. O diabo pode tentar contra a sua vida, mas ele não pode arrancar você das mãos de Cristo. O mundo pode perseguir você, mas não pode arrancar você das mãos de Cristo. Esse é o mistério das 7 estrelas. São anjos da igreja, líderes, pessoas que trabalham, servos, cujas vidas estão nas mãos do Senhor. Nossas vidas nas mãos do Senhor. Eu sei que tem muita gente sofrendo. Eu sei disso. Eu tenho acompanhado muita gente. Tenho chorado com algumas pessoas aqui. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai Celestial, Deus amoroso, mais uma vez nós estamos diante de Ti porque a Tua palavra tem sido nosso alimento. Nós dependemos do Senhor, nós amamos o Senhor e mais do que tudo nessa vida nós queremos o Senhor, a intimidade do Senhor, sermos encontrados dignos diante da Tua presença. Pai amado, que tudo que nós ouvimos agora possa encontrar solo fértil em nossos corações e produzir frutos de tal maneira que o nome de Jesus seja honrado através de nós. Obrigado, ó Deus, pela ministração da Tua palavra, por tudo que a Tua palavra tem para nos ensinar, para nos
orientar, para nos corrigir os passos. E que nenhum desses ensinamentos seja esquecido por nós. Que o Teu Espírito nos faça lembrar todas as coisas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.